Você com certeza já viveu um fenômeno social chamado raízes da conveniência. E para variar, bora de história. Eu não sei você, mas eu tive pouquíssimos conteúdos durante a escola relacionados a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, era mais algo caricato, né? Como se fosse ali algo meio abstrato e não como se essas pessoas existissem de fato e tivessem povos e diversidades, enfim. E aí na faculdade, já contei para vocês que eu me decepcionei com o direito e fui então buscar aprender sobre justiça restaurativa, que parecia que era uma possibilidade de construir outros caminhos, trazendo todo um questionamento, uma problematização das estruturas e tudo mais. E o ponto é que todos os cursos que eu fazia sobre justiça restaurativa, os livros que eu lia em relação a esse tema, traziam que as origens da justiça restaurativa tinham conexão ali com práticas de povos indígenas, às vezes do Canadá, às vezes dos Estados Unidos, às vezes da Nova Zelândia. Geralmente a minha pergunta era: mas quem são esses povos? Quem são essas pessoas? Que cultura que a gente está falando? E a resposta: A gente não tá falando exatamente de um povo específico, a gente tá falando de algo que se conecta com todos os povos, uma base comum entre os povos indígenas, uma cultura comum. como se fosse um modo de viver padrão de toda pessoa indígena independente da sua cultura. E, cara, isso me incomodava muito, porque ficava num lugar abstrato, generalizado e também romantizado. E o incômodo piorava, principalmente quando a gente traz essa perspectiva generalizada de povos indígenas para o Brasil, que tem simplesmente 305 etnias indígenas. E o ponto aqui é sobre o quanto muitas vezes é muito conveniente a gente falar sobre raízes indígenas, raízes negras, raízes de outras culturas, como algo generalizado, como algo superficial e que a gente não sabe nem da onde que está vindo e nem quem são essas pessoas, inclusive não dialogando com pessoas dessas culturas. A gente não nomeia, não vai pautar exemplos e principalmente considerando que o Brasil é um país que ainda desrespeita e violenta a autonomia de povos indígenas. E foi esse incômodo que me levou ao mestrado para pesquisar de fato quais eram as raízes da justiça restaurativa no Brasil. Nesse processo, eu acabei conhecendo a pedagogia griot, conheci mestres griots que trocaram comigo, que a gente construiu junto compreensões sobre do que seria essa justiça restaurativa a partir do Brasil. Dessas histórias escutadas e trocadas e dos livros lidos e estudados, surgiu o meu primeiro livro, Histórias Não Escutadas, Os Mestres Griots e a Justiça Restaurativa no Brasil. E sabe a parte mais legal? É que o nosso próximo Clube do Livro é com ele. Vão ser 4 encontros com muita leitura